interessantes pra mostrar que a situação do Lula eu acho que é irreversível. Não é pra animar vocês, não. Eu realmente acho isso. Eu acho que é irreversível. Popularidade toma tombo histórico e triplamente dolorido para Lula. A popularidade de Lula tomou um tombo histórico no meio do terceiro mandato. Pesquisa Presidencial e Nacional, de uma das melhores casas do ramo, identificou perda de 5 pontos da avaliação positiva do presidente neste começo de janeiro, em comparação a dezembro. Lembre que o UOL é um portal alinhado ao petismo. Mas a sondagem revelou coisas ainda mais doloridas para o presidente, pelo menos 3. Primeiro, os 5 pontos perdidos entre quem aprova o desempenho de Lula não foram para quem está em cima do muro, ou seja, não somaram a quem acha o governo regular. Não é que o cara achava o governo bom, ótimo, e agora ele acha regular. Não. Isto é, não somaram que acha o governo regular. Os pontos perdidos engrossaram o lado de quem avalia mal a atual administração. Na verdade, o que eu acho é o seguinte, vamos supor, né, vamos botar números. Vamos supor que tá tudo empatado. 33% ótimo e bom, 33% ruim e péssimo, 34% regular. O que eu acho que aconteceu? 10% do regular começou a olhar que estava péssimo e 5% do bom ótimo caiu pro regular. Faz um pouco mais de sentido, né? Mas independente. Os 5 pontos da ponta de cima foram para a ponta de baixo, sem escalas, contando o dobrado, fizeram surgir um saldo negativo inédito de 10 pontos. Resultado, Lula entrou no vermelho. Tem mais gente achando seu governo ruim e péssimo do que ótimo e bom. Em 2024, Lula estava no 0 a 0. Começou 2025 devendo. Daí os pitos dados aos ministros antes, durante e depois da reunião ministerial. 2. Ter um governo com mais dívidas do que créditos juntos à população já seria ruim o suficiente para um presidente que podia se gabar ter deixado o cargo com a maior popularidade já registrada para um locatário do Palácio do Planalto, em 2010. Mas a notícia é ainda mais dolorosa para Lula. Desde que ele tomou posse como presidente em 2003, é a primeira vez que o saldo de popularidade de Lula fica negativo para além da margem de erro. No auge do mensalão, no pico do Mandetta, em dezembro de 2005, Lula chegou a ter 3 pontos a menos de ótimo bom do que ruim péssimo, né? 29 a 32. Mas a diferença estava na margem de erro. Poderia ser 31 a 30. Considerando 2 pontos a mais ou a menos, era discutível. E foi passageiro. Depois passou o mensalão, a coisa voltou. Tinha ali o boom das commodities. Agora não tem nada disso. Agora não há dúvidas. Há mais brasileiros achando o governo ruim ou péssimo do que bom ou ótimo. Isso é inédito para Lula. E além de não ter boom das commodities, o cenário que tinha lá atrás, em 2003, a população brasileira está um pouco mais politizada. E hoje em dia você tem as redes sociais que tragaram a população brasileira para dentro da confusão política. É insolúvel essa situação para Lula. É irremediável. Não tem o que fazer mesmo. Não tem. É também histórico, porque isso ocorre quando o Trump toma posse como presidente dos Estados Unidos, dizendo, entre outras coisas, que não precisa do Brasil. Ou seja, a pressão externa pode prejudicar o Lula ainda mais. Terceiro. Mas talvez a pior das 3 notícias reveladas pela pesquisa é que a queda de popularidade do presidente aconteceu no coração do lulismo. Algumas das maiores perdas de aprovação foram entre os mais pobres, os menos escolarizados, os moradores do Nordeste. São 3 dos segmentos da população que mais ajudaram Lula a derrotar Bolsonaro em 22. Pareceu sustentar uma fortaleza inexpugnável. Apareceram trincas nas muralhas. Perder apoio entre os seus eleitores mais tradicionais e convictos é especialmente grave. São eles que sustentam o presidente na cadeira. A quem um governante pode recorrer quando a oposição ameaça conspirar com o presidente da Câmara mais afoito. Lula ainda tem 3 vezes mais apoio do que a Dilma tinha 10 anos atrás. Mas o alarme já soou. A pergunta sem resposta da pesquisa é por quê? Por que agora? O que foi que aconteceu? E tudo indica que é o caso do Pix. O caso do Pix. Obrigado, Robinson Barreirinhas, por assinar aquela normativa da Receita. O senhor conseguiu desferir o maior ataque do Lula. O senhor já está apto. Eu tenho que fazer o cartãozinho na carteirinha, sócio torcedor da tropa. Vou mandar uma pelo correio pro Robinson Barreirinha. E uma pro Haddad. Parabéns aí, senhores. Vocês aí